Nesta aula eu vou ensinar a você a mexer no aplicativo de voo Pix4D Capture, que é da marca aqui Pix4D, que é a concorrente basicamente do programa que a gente vai utilizar. Tem tanto o Agisoft Metashape para processar os dados e também tem esse Pix4D, tá bom? Que também faz processamento, enfim, a gente não vai utilizar esse no curso, mas eu vou mostrar que tem como fazer o plano de voo no aplicativo deles, tá bom? Então repare aqui que eu estou sempre falando no início da aula, qual que é a compatibilidade dos aplicativos com o celular, tablet que você tem. Então aqui tem tanto como baixar pelo Google Play como pelo App Store. Então tem como Android, iOS, vai funcionar, tá bom? E o que mais que a gente tem que analisar logo de início também é quais que são os drones que a gente consegue utilizar junto com esse aplicativo. Então aqui só para você ver quais que são as opções de voo que a gente consegue fazer no Pix4D Capture. A gente consegue fazer polígonos, grid, double grid, que isso daqui é o voo cruzado para a área urbana, tá? Que a gente recomenda. Então tem bastante coisa que eu vou mostrar. Aqui ele fala quais que são os drones suportados pelo aplicativo. Então aqui os da linha DJI, os da linha Parrot, que é uma outra marca, e também esse drone aqui, tá? Então sempre confira se o drone que você possui, ele é suportado pelo aplicativo, tá? Então esse link aqui está na descrição do vídeo. E o tutorial desse daqui não tem um PDF pronto, mas eles deixam aqui no próprio site deles, lá no aplicativo tem tutoriais de como mexer. Ó, vou colocar aqui em português, na língua. Então aqui tem os passos iniciais, tá? Na verdade tem aqui, ó, para fazer o download, se você quiser, tá? Então olha só, aqui ele vai falar basicamente que eu vou explicar lá quando eu estiver no meu iPad, tá bom? Então aqui são os passos iniciais, se você quiser depois dar uma lida melhor, esse link também está na descrição do tutorial, tá? Então aqui tem algumas partes iniciais e agora eu vou abrir o aplicativo lá no iPad. Aqui no iPad eu vou abrir o aplicativo, eu já baixei ele, tá? É só você digitar lá Pix4D Capture que ele já aparece. Vou abrir aqui, vou voltar para a tela inicial. Essa daqui é a tela inicial, tá? Primeiro você tem que fazer um login, então é bem simples você fazer uma conta aqui no Pix4D, tá? Depois você já consegue acessar aqui o aplicativo. E inicialmente, olha só, ele permite que a gente faça aqui esses tipos de plano de voo, mas antes de explicar esses planos de voo, eu vou fazer algumas configurações iniciais. Então aqui no canto superior esquerdo, a gente tem essa opção de Settings, que são as configurações. Clique nela. Eu vou mostrar quais configurações iniciais que a gente faz. Olha só que legal. Aqui ele já permite, ó, ele tem até uma imagenzinha do drone que a gente vai utilizar, então aqui você marca o drone primeiramente, tá, que você está utilizando. No meu caso aqui é o Mavic 2 Pro. A câmera aqui ele já seta aqui automaticamente, depois que você marca o drone. Aqui é só se você quer fazer alguma alteração aqui, mas é bem usual, tá? Então só você marcar o drone aqui já tá tudo certo. Lembrando que cada drone tem uma distância focal diferente, tem um tamanho de pixel diferente, então por isso que a gente tem que colocar o drone certo aqui que a gente vai estar utilizando. Essa opção de mapa não precisa mexer em nada. Units é aqui o sistema métrico, então já vem aqui em metros, tá? Se você tiver em pés aqui, feet, deixa aqui em metros. Essa opção aqui de deixar automático o download das imagens é caso você esteja fazendo uso do cartão de memória ou não, tá bom? Eu vou deixar ligado aqui o meu, essa opção. E basicamente aqui de configuração é isso que a gente faz, tá? Então depois eu vou clicar aqui em Close, ó, que está no canto superior direito, vou fechar e vou mostrar para você quais que são as opções. A primeira opção aqui de Polygon, está falando aqui que é para mapa 2D, que serve aqui para o mapeamento que a gente está fazendo, ele deixa você fazer um plano de voo com forma irregular. Então eu não quero um retângulo, eu quero contornar minha feição. Você consegue. Essa segunda opção de Grid, que é também para mapeamento, tá vendo aqui que é 2D? Ele é a mesma coisa do que se fosse o primeiro que é polígono, só que aqui você só consegue fazer formas retangulares ou quadradas, tá? E essa opção Double Grid, que é para tá escrito aqui modelos tridimensionais, mas também é para mapeamento. Então, se você quer fazer um voo urbano, um voo cruzado, é esse daqui que você vai fazer. Só que ele só deixa fazer voos em formatos retangular ou quadrado, tá? E esse circular, que é para mapeamento 3D, e o último aqui de Free Flight, você consegue fazer um voo de forma manual e você consegue tirar as fotos nos pontos que você quer. Então eu vou apresentar aqui nessa aula os três primeiros, tá? Então eu vou começar pelo primeiro aqui, Polygon. Como que funciona aqui dentro do Pix4D? Então aqui ele já seleciona uma área para você.
Aqui embaixo, bem no cantinho inferior esquerdo, ele me dá a localização que eu tô, a primeira opção, tá? A segunda opção, se eu clicar, ele vai me redirecionar para o plano que eu fiz. E a terceira opção é o mapa. Então, aqui ele vai abrir, se eu clicar uma vez, ele vai abrir o mapa, tá? Com essa característica. Se eu clicar a segunda vez, ele vai me abrir o mapa, só que com a imagem de satélite. Eu prefiro porque fica mais fácil de se localizar, tá? Mas você pode mudar também. E logo do ladinho do mapa, ele está falando aqui qual que vai ser o tamanho da área e quantos minutos vai demorar para estar fazendo esse voo. Então, se eu aumento minha área, olha só, ele aumenta aqui a quantidade do tempo, tá? Para eu aumentar a área, é bem simples, é só clicar nesses vértices verdes e entre os vértices tem esse maisinho. Se eu clicar aqui no meio, ó, e arrastar, ele cria outro vértice e assim por diante, tá? Se eu clicar em outro vértice aqui também, ele também arrasta. E agora que eu tô falando já desse grid aqui que eu tô criando, tá? Grid não, né? Das minhas linhas de voo, repare que quando ele tá na bordinha aqui, ó, entre uma faixa de voo e outra, ele fica tracejado. Por que tá tracejado? Porque quando ele tá passando de uma linha de voo para outra, ele não tira foto, tá bom? Porque essas fotos não são interessantes para mapeamento. Então, ele só vai tirar foto na linha de voo, na faixa de voo, tá bom? Para eu rotacionar a faixa de voo, é de forma manual mesmo, tá? Eu boto o dedo aqui numa faixa e eu giro. Opa, peraí que eu tirei um vértice aqui. Eu giro a faixa de voo para o sentido que eu quero, tá? É só você botar o dedo em cima de uma faixa e girar que ele inverte. Se eu quiser deletar um vértice desses verdes aqui que eu criei, eu clico em um, ó, tô arrastando ele, e eu jogo ele em cima de outro, ó, vai ficar vermelhinho, pronto, tirei um vértice, tá? É assim que faz para deletar o vértice. E agora vamos falar das configurações. As configurações desse projeto, a gente vai conseguir fazer aqui no botãozinho de uma engrenagem aqui no canto superior direito. Clique lá. Vamos lá, sempre aqui nas configurações avançadas, tá? Tá Advanced aqui, vamos mexer sempre nessa configuração. Primeira configuração, ângulo da câmera para mapeamento, sempre a 90 graus, tá? Próximo aqui, sobreposição longitudinal, que é front overlap. Então, sempre aqui para a gente 80%. Próxima configuração, side overlap, que é a configuração lateral entre faixas, 60%. E se for uma área muito plana, pode deixar 50%. Mas eu vou deixar 60% aqui para não ter erro. Opção aqui embaixo, que é olhar aqui para o centro do grid, tá? É que o drone ele sempre vai virar ali referente ao centro do grid. Eu vou deixar não. Essa segunda opção de Picture Trigger Mode, tem aqui, se você ver aqui nesse izinho, ó, ele vai dar uma explicação do que é essa configuração. Então, o modo seguro e o modo rápido. Então, o que ele está falando aqui do modo seguro? Que o drone ele vai parar em cada waypoint quando estiver tirando imagens. Se o drone, se a conexão do drone perder durante o voo, o aplicativo vai continuar tirando fotos. Esse é o modo seguro. Agora o modo rápido. O drone vai voar pelos waypoints enquanto tira as imagens. Se o drone, se o aplicativo perder conexão durante o voo, o aplicativo não vai continuar tirando as imagens, tá? Então é basicamente essa a diferença entre um e o outro. Nessa questão aqui, eu vou colocar o Fast Mode, tá? Porque eu conheço aqui a área que a gente vai fazer, tá? Não é muito grande, então não tem problema aqui essa questão do Fast Mode. A velocidade do drone deixa assim, porque a gente vai mexer, tá? Depois, conforme a altura de voo que a gente for fazer. E essa configuração aqui do balanceamento do branco aí, que é basicamente o contraste, tá? Tem três opções, que é o alto, o sunny, para tipo dias de sol, e o cloud para dias, digamos, nublado, tá? Então, eu sempre deixo o alto porque ele faz um balanceamento ali das cores. E ignore home point. Essa opção aqui eu sempre deixo não, porque senão ele vai ignorar o seu home point, tá? Então, deixa essa opção assim. Se você quiser resetar todas as opções, tem essa opção aqui embaixo. Só que eu não aconselho, né? Porque a gente já fez aqui a configuração. Vamos voltar lá aqui para o plano de voo. No nosso canto direito, aqui vai ter uma tela cinza, tá? E o que ela vai dar essas informações? Basicamente, a gente vai conseguir essas informações quando a gente estiver conectado com o drone,
tá? Nesse caso aqui eu não estou conectada, que eu estou aqui só pelo escritório. Então ele vai mostrar a bateria, vai mostrar a quantidade de satélites, vai mostrar ali a questão do cartão de memória, tá? Aqui a gente vai conseguir fazer o acompanhamento que eu vou mostrar quando a gente for a campo fazer voar com esse aplicativo, tá? Então o que mais que a gente falta configurar aqui? Depois que a gente já configurou tudo, sobreposição, configuramos o ângulo da câmera, tá? Olha só o que falta a gente configurar que está do lado esquerdo. É a nossa altura de voo e também, conforme a gente aumenta a altura de voo ou diminui, a gente muda diretamente aqui o nosso GSD, como a gente já viu. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, eu quero um GSD de 3 centímetros, tá? Eu vou ter que voar aqui, ó, a 131 metros, 130, deixa eu ver aqui, a 3 centímetros, basicamente a 127 metros de altura, tá? Aqui com o nosso Mavic 2 Pro. Então, configuração que a gente faz é isso, tá? Não é complicado aqui, só vou deixar o formato da minha área certa aqui, que é a nossa área teste que a gente vai sobrevoar. Então, repare que essa primeira opção aqui de planejamento de voo, você consegue fazer qualquer forma que você quiser voar, tá? E isso que vai ser diferente nas próximas opções de grid, que lá você só vai conseguir fazer um voo ou retangular ou um quadrado, tá bom? Então, olha só, estamos aqui com as configurações corretas, configuramos a altura de voo. Agora, enquanto a gente estiver fazendo o voo, vou mostrar isso, se você quiser ver o que o drone está vendo, tem aquela opçãozinha do lado da engrenagem, tá? Que é uma câmera, ó, ela tá preta porque a gente não tá conectado, tá bom? Vou sair aqui, ó. Deixa eu voltar lá pro plano que a gente estava fazendo. Então, basicamente é isso. Terminei o meu plano, tá? Ele tá carregando aqui o mapa de fundo. O que eu vou fazer depois que eu terminar esse plano? Eu vou salvar. Para eu salvar, ele fica aqui no nosso canto inferior direito, que é um disquetezinho, tá bom? Então, você pode clicar nesse disquete, ó, vou clicar aqui. Ele tá aparecendo aqui essa mensagem central. O que ele tá falando? Que ele vai criar esse novo projeto com esse nome aqui, ó, 0025, e que depois que eu clicar para salvar, ele vai começar a salvar o mapa offline, tá? Então, para a gente conseguir, ó, offline map, start download. Então, para a gente conseguir voar sem internet, ele tem que salvar esse mapa. E repare no canto superior direito que tem uma setinha aqui em um mapa, tá? Isso está falando que ele está salvando de forma offline, tá bom? Se eu tivesse conectada no drone, para eu conseguir voar, era só apertar essa opção Start aqui no canto inferior direito. Tudo bem aqui nesse voo. Vou voltar aqui em Home, aqui no canto esquerdo superior, tem a opção Home, vou voltar. Vou mostrar aqui a segunda opção, então, que é essa opção de Grid. Ok, ó, ele já está dando aqui o mapa, tá? E olha só, as configurações que a gente fez no modo anterior são as mesmas, tá? Ó, aqui no canto esquerdo eu consigo alterar aqui a altura de voo, tá? Só que o que vai mudar aqui, ó? O meu plano de voo, ó, se eu clicar aqui no centro dele, eu consigo alterar a posição para onde eu quero levar ele, tá? E na lateral, ó, eu não consigo mais agora mudar o formato dele. Se eu quiser diminuir ou aumentar o formato, ó, de retângulo, tá? Eu tenho que clicar na bolinha verde. Então, ó, eu só consigo fazer formas, perceba aqui, retangulares, tá? Ou quadrado aqui. E para eu mexer na posição, na questão do sentido, eu clico aqui nessa opção, ó, que ele dá, que já mostra aqui pra gente de alterar nessa seta maior, tá? Então, assim eu consigo mexer. Questão de configuração, mesma coisa, ó, lá na engrenagemzinha, lá no canto superior direito. Então, mesmas configurações, ângulo 90 graus, sobreposição longitudinal 80%, lateral vou colocar aqui 60%, só para mostrar, tá? Aqui eu vou colocar não, na questão do grid, também vou colocar modo fast, aqui a altura de voo depende aqui da velocidade, tá? A questão do balanceamento do brilho eu deixo automático e se a questão do home point eu deixo como não. Então, basicamente é isso. Se eu quiser salvar meu plano de voo, eu salvo aqui embaixo, no canto inferior direito. Basicamente isso. Eu vou mostrar agora a próxima opção, que é o voo cruzado. Então, olha só como que funciona. O grid, essa função, é igual ao planejamento de voo que a gente fez anterior, só que qual que é a diferença aqui? Repare que as faixas de voo dele tá em branco e também tem a cinza no outro sentido. Então, é basicamente isso que ele vai fazer. Ele vai voar num sentido, terminou, ele vai fazer o outro sentido,
tá? Então, é um voo que vai ter mais fotos e ele vai demorar aí o dobro do tempo que você levaria para fazer um voo normal, tá? Então, basicamente é isso também, as configurações, elas são as mesmas, tá? Então, aqui não tem muito segredo na questão das configurações para você aumentar, diminuir, rotacionar aqui o seu plano, né? A direção aqui dessas faixas de voo que você quer, o grid, tá bom? Então, é bem simples e depois eu mostro como que faz para a gente conseguir voar aqui depois com o planejamento de voo que a gente fez, tá? Vou voltar aqui para o Home e vou só terminar de mostrar que se eu quiser ver aonde que está esse plano de voo que eu salvei, eu tenho que vir aqui nessa opção, ó, Project List, que é uma lista de projetos. Então aqui tem todos os projetos que eu já fiz, tá bom? E ele vai estar aqui, ó, o projeto que eu fiz hoje, ele vai ser o primeiro aqui da lista, ó. Então basicamente eu vou clicar nele e aqui a gente consegue ver, ele está falando que ele não vai conseguir abrir nenhuma imagem aqui porque a gente ainda não realizou, tá? Como que eu faço para realizar esse plano de voo que a gente já salvou, que a gente já tem aquele pronto? Eu tenho que clicar aqui nessa opção de Open, ó, aqui embaixo, tá? Nessa opção verde, em cima de Duplicate, eu clico em Open, ele vai abrir o nosso plano de voo e para eu começar a voar eu tenho que clicar na opção Start, aqui no canto inferior direito. É assim que faz para voar, tá? Aqui é bem simples e aqui nessa outra parte da tela principal, nessa parte tutorial Help, tem vários tutoriais aqui, tá? Daquilo lá que eu também mostrei no site. Então, você pode vir tanto pelo aplicativo, quanto também pelo site para olhar aqui esse tutorial, tá? Então, basicamente é isso do Pix4D Capture. Eu desejo bons estudos e até a próxima aula.